Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 5 de julho. A igreja celebra hoje a festa de Santo Antônio Maria Zacarias. Ele foi o fundador dos Barnabitas e das Irmãs Angélicas e viveu de 1502 a 1539. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 24 a 38. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e atravessou para o outro lado do lago e chegou à região dos Gadarenos. Enquanto caminhava, 2 homens possuídos pelo demônio vieram ao seu encontro. Eram muito violentos e assustavam a todos aqueles que passavam onde eles moravam, porque eles moravam nos túmulos. Quando eles viram Jesus, eles disseram: "O que tens a ver conosco, Jesus? Nós sabemos quem tu és. Tu és o Filho de Deus. E vieste nos importunar antes do tempo?" Jesus respondeu: "Saia destes homens." Ora, pastava ali perto uma manada de muitos porcos. Eles então suplicaram a Jesus: "Se nos expulsas, deixa-nos ao menos entrar nesses porcos." Jesus então disse: "Ide." O demônio entrou na manada de porcos, e os porcos puseram-se desenfreadamente a pular morro abaixo, caindo no mar e morreram afogados. Os cuidadores dos porcos fugiram assustados e foram até a cidade e narraram tudo o que tinha acontecido. Os donos dos porcos vieram então até onde Jesus estava, o repreenderam e pediram que ele deixasse a região deles. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje chega até nós um evangelho que talvez para muitos não diz muita coisa, mas eu acredito que ele traz bons ensinamentos para nós. Vamos nos recordar do evangelho de ontem, quando Jesus entrou nesta barca e estava atravessando juntamente com seus discípulos, e o mar começou a ficar bravio, de tal modo que as ondas quase engoliam o barco, e Jesus dormia. E os discípulos o acordaram dizendo: "Senhor, salva-nos, senão pereceremos." E Jesus, com a sua autoridade, então silenciou os ventos e também o mar, e houve uma calmaria. E os discípulos começaram a perguntar: "Quem será este homem que até os ventos e o mar obedecem?" Agora Jesus entra numa região de impuros, numa região de pagãos. E eis que vem ao encontro dele 2 homens possuídos pelo demônio, dominados pelo demônio. E diz que esse domínio pelo demônio era cruel, porque desumanizou estes homens a tal ponto que eles se converteram em violência para todos aqueles que passavam pela estrada dos túmulos. Porque diz o nosso texto de hoje que eles habitam dentre os mortos. Eles moram nos túmulos. E assim eles eram um grande perigo para aqueles que ali passavam. E é justamente estes homens dominados pelo demônio. E é justamente o demônio que vai fazer então uma profissão de fé. "Eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus." Porque veio antes do tempo para nos importunar. Jesus mostra nessa manhã de hoje que ele tem o poder também sobre o espírito mau. Que ele é o Senhor também, até mesmo no mundo do mal. E que ele tem o poder de expulsar o mal. E é interessante os elementos, então, que nós podemos encontrar nesta manhã. Uma região de impuros, na região dos Gadarenos, 2 homens possuídos pelo demônio, totalmente desumanizados e cruéis, que assustam e fazem violência com aqueles que passam onde eles moravam. Eles habitam nos túmulos. E eles estão totalmente desequilibrados e perdidos. O demônio que reconhece o poder de Jesus e, por saber a identidade dele, quer dominá-lo. A manada de porcos, o porco é um animal impuro na fé de Israel.
Por isso ali estava também pessoas impuras. Entra Jesus dentro desse contexto. Jesus com sua autoridade e Jesus com seu poder. E numa única palavra ele diz: liberte esses homens, saiam desses homens. O mal, vendo que não pode com Jesus, vai dizer então se o Senhor vai nos expulsar, então deixe-nos entrar pelo menos na manada de porcos. E eles entraram. Eles entraram naquilo que é impuro. Eles entraram naquilo que estava impuro. E assim, a manada de porcos se precipitou então, montanha abaixo, morrendo afogada no mar. E é interessante que os cuidadores de porcos saem correndo até a cidade, porque aqueles que ganham dinheiro com a carne dos porcos, aqueles que ganham a fama e o dinheiro por causa da carne dos porcos, moram na cidade. E são justamente eles que vêm até Jesus, o repreendem e pedem que ele se afaste da região. Quer dizer, eles fazem oposição a Jesus. Aqueles e aquelas que vivem de dinheiro iníquo, aqueles e aquelas que buscam poder a qualquer custo e que são capazes de destruir vidas, porque os porcos eram mais importantes do que a vida daqueles dois homens que ficaram libertos. Os donos dos porcos não se alegraram com aquela libertação, não se alegraram com aqueles dois homens que foram resgatados, que foram devolvidos a eles a dignidade e também a sua humanidade. Porque quem está mergulhado no espírito do lucro e quem está mergulhado no espírito do poder é insensível à dor do outro, é insensível à solidariedade. Por isso eles fazem oposição à luz do Evangelho. Eles fazem oposição ao plano de amor de Jesus e pedem a Jesus: saia da nossa região. Meus irmãos e minhas irmãs, todo homem e toda mulher que está desencaminhado, todo homem e toda mulher que tem o coração desviado para o mal, ele não se alegra com a ação de Deus. Ele não se alegra com a presença de Jesus. E Jesus assim se torna um incômodo em toda situação irregular. Em toda situação que não está de acordo com a palavra de Deus e com o plano de Deus, Jesus se torna então um incômodo. E Jesus foi incomodar o demônio que havia naqueles dois homens. Mas aqueles dois homens, eles voltaram a ser humanos. Eles voltaram de novo resgatados, libertados. E assim eles puderam também testemunhar a presença da misericórdia de Jesus. Aprendamos então nesse evangelho de hoje. Aprendamos que Jesus é o Senhor do mal e que nenhum mal pode com Jesus. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando aqui em nossa igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição de Carneirinhos em João Molevade. E às 19 horas, nós estaremos iniciando um grupo de introdução à teologia para os leigos, para que assim, quem sabe, nós possamos passar um pouco de fome e de sede da palavra de Deus. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo Antônio Maria Zacarias, rogai por nós. Que Deus os abençoe, paz e bem.